Vamos dar início, então. Ei, William, boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedro. Parabéns por ouvir. Eu não falei ouvir. Agora vocês vão ficar quietinhas, tá? Tá, mocinhas? Eu tô quieta. Você tá? Tá, Tem que levantar minha calça. Então senta lá quietinha. Fica quietinha lá. Tudo bem, Wesley? Oi? Vamos iniciar? Tudo certo? Então, ora pra nós. Pode orar para nós, por favor? Vamos orar, crianças. Atenção. Oremos então ao nosso Deus, Senhor Deus, que nós nos dirigimos ao Senhor como igreja, como filhos adotados por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Fomos reconciliados com o Senhor e hoje nós somos amados muito além do que merecemos, Deus. Amados a ponto de ser concedido para nós a Tua palavra, a Tua revelação. Ela é maravilhosa demais para nós, Senhor. Ela é muito mais do que merecemos, do que precisamos. Ela é muito além, ela é perfeita, Senhor. Nos revela o Senhor, nos revela Cristo, a beleza pura, revelação da face do Senhor mesmo, o Filho. O Senhor é bom demais conosco, de nos dar as suas escrituras preservadas, de nos dar desejo, ainda que em meio ao nosso pecado, de estudar a sua palavra, de buscar entender melhor a teologia, quem é o Senhor, quem nós somos, a profundidade dos nossos pecados e a profundidade da sua graça, do seu amor. Você é bom demais conosco, Deus, mais do que nós merecemos. Obrigado pelas suas escrituras, obrigado pelos documentos de fé que nos auxiliam, obrigado por todos os santos da tua igreja que nos proporcionaram, no meio da revelação do teu Espírito, no coração e na mente deles, compreensões maravilhosas por meio de pregações, de livros, de comentários bíblicos, e tudo isso nos faz, Senhor, entender mais da tua palavra, conhecer mais o Senhor. Quão maravilhoso o Senhor é para nós, Senhor. É insondável para nós, mas pelo teu Espírito Santo não. Então eu clamo que essa maravilhosidade, essa magnitude do Senhor revelado nas suas escrituras seja revelada a nós por meio do teu Espírito. Que nós possamos, com a aula de hoje, como diz o Tiago, te amar. Que o estudo de hoje nos faça te amar, nos conduza para mais perto do Senhor. Não só com o intelecto, mas não com o intelecto, não com soberba e nenhum dos nossos pecados, mas somente com humildade e prostrados diante do Senhor, maravilhoso e perfeito que é. Obrigado pela sua graça, pela reunião de hoje. Oro ao Senhor também especialmente pela vida da Lohane, da Lana, pela saúde delas, da Jaqueline também, nos últimos dias aí com o Olavo. Oro pela dona Wanda, que se organize também a rotina deles. Oro ao Senhor pelo irmão Roberto e pelos demais também do grupo. Que todos possam em breve estar conosco. Amém. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Irmãos, semana passada nós tratamos um pouco sobre uma introdução, mas nós não entramos na história em si, né, do livro. A nossa introdução ela ficou mais a respeito de motivações, principalmente no caso daquilo que aonde se perdeu aquela nação maravilhosa que nós tínhamos visto no final de Números e que tinha seguido Josué. Então nós descobrimos que esse pessoal não havia... Nós descobrimos que o livro ele abordou no seu início, né, na própria introdução do livro, duas realidades, uma realidade humana, né, numa perspectiva lógica, e essa perspectiva lógica demonstrava que aquele povo havia deixado de conquistar as terras que eles, né, que tinha sido ordenado que eles conquistassem. Eles haviam feito alianças com aqueles povos, né, e por causa dessa falha, eles se corromperam
aí apresentou mais uma questão lógica, né? Como eles falharam em conquistar, é óbvio que eles iriam se corromper e iriam sofrer as consequências disso. Só que aí, no capítulo 2, já apresenta a questão no âmbito de Deus. O anjo do Senhor vem e explica que que eles fizeram isso, mas Deus também fez isso. E o objetivo de Deus era castigar aquele povo. E muita da idolatria deles foi pelo fato deles não obedecerem a Deus e estarem cultuando de maneira mista. Então nós vemos que essa falha, essa interação e a influência das práticas religiosas daquele povo, na verdade, era Deus quem estava... Nós vimos claramente o anjo dizendo isso, né, que Deus quem estava agindo dessa maneira, Deus quem estava conservando, né, como lá no slide aí, esses adversários. E uma triste realidade, o povo estava diante de Deus, adorando outros deuses e fazendo o que achava mais reto. E qual que é a triste realidade disso tudo? É que muitas vezes, vocês já devem ter ouvido essa frase ou algo semelhante, né? É clássico isso aqui. Por exemplo, se você cometer um pecado, um cristão comete um pecado, o medo dele é que Deus o castigue, né? Repentinamente. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. A pessoa vai lá e blasfema. Aí a outra diz assim, não blasfema, senão vai cair um raio na sua cabeça, né? Não peque assim, senão você será castigado. Você vai receber a ira divina como se fosse aqueles vídeos de karma instantâneo, né? Sabe o que é triste na história do pessoal de Juízes? É que não cai um raio, né? A tristeza, o desfecho deles é que cada um fazia o que era reto ao seu próprio coração e não caía um raio na cabeça deles imediatamente, na cabeça dos líderes. Imediatamente, na hora que eles estavam agindo dessa maneira, não acontecia algo, um milagre divino de punição para fazê-los se arrependerem, né? O triste, irmãos, que isso não acontece, sabe? Esse é um dos pontos de como Deus castigou aquele povo, né? Vocês concordam com isso? Vocês entenderam também esse ponto? E Deus, na verdade, não dá o castigo imediato. Deus entrega eles a si próprios, como dizem Romanos 1, né? Também. E Deus deixa isso que é pior, né? Deus deixa eles ali por um tempo, né? Por vários anos, entregues aos seus próprios pecados, né? Isso, idolatria, entregue por vários anos a idolatria, as suas próprias... E a Bíblia vai dizer, sabe o seguinte, o texto, eu não sei se vocês notaram isso, mas Juízes não culpa, e isso eu fiquei de falar semana passada, mas Juízes não culpa as outras nações, sabe? Pela queda de Israel. Tanto que a frase central é: cada um de Israel fazia o que achava reto aos seus próprios olhos, mas eles estavam pecando nos pecados das nações vizinhas. Mas é como se Deus estivesse dizendo assim, como não existem esses deuses que vocês estão adorando, é o pecado de vocês mesmos. A idolatria é suas mesmas. Enfim, então nós ficamos assim, e nós vimos que isso gerou um ciclo, né? Nós olhamos esse ciclo apresentado aí no capítulo 2, nós lemos ele, e ele ficou como nosso texto base, e mostrando como que, aí nós lemos todo esse ciclo de Juízes, que o povo inicia em idolatria, fica um certo tempo em idolatria, e Deus levanta um juiz, ele julga durante um período e eles vão e voltam a serem escravos. E o que acontece? O que acontece é que isso parece a princípio bom, e nós lembramos também de Êxodo, né? Que parece a princípio bom, mas está similar àquilo que Deus tinha falado que queria fazer com Moisés, né? Que é enviar um anjo, o anjo libertava eles e pronto. Então, um relacionamento não tão pessoal. Eu só estou querendo lembrar isso para vocês, para a gente poder estar iniciando aqui a nossa
ao nosso estudo para que vocês reflitam sobre esses pontos centrais. Tudo está errado. Tudo está errado. Até a forma com que Deus está governando. Não que Deus esteja errado. Entendam, irmãos, a minha fala. Deus está fazendo isso de maneira premeditada. Entendeu? Esse tipo de governo levanta um juiz, derrota o inimigo, passa durante um período, isso não é a maneira adequada. Deus está dando isso a eles, mas não de maneira adequada, como deveria ser. Mas está demonstrando para eles que essa forma de governo é errada, não deveria ser assim, né? Deveria ter o quê? Como deveria ser, então? Eu faço essa pergunta para vocês. Quem quer responder essa pergunta? Como deveria ser? A pergunta é: o que está acontecendo é isso. O povo fica em idolatria, levanta um juiz, o juiz liberta o povo e reina a paz durante um período, até esse juiz morrer, a idolatria de novo, Deus levanta um juiz, paz durante o período do juiz. Como deveria ser? Esse não é o jeito adequado. Como deveria ser, então? Tiago, assim, na verdade deveria ser como foi, né? Sim. Mas no ponto de vista bíblico, né, correto, com os princípios, eles deveriam abandonar a idolatria e confiar exclusivamente em Deus. Então, deixa eu dar uma correção na minha fala. Deus está fazendo isso para apontar para uma maneira correta. E qual é essa maneira correta? E você respondeu. Fala de novo, por favor, William. Sim, abandonar a idolatria e focar a adoração exclusivamente a Deus. Isso. Então, o objetivo de Deus estar fazendo isso é para que eles abandonassem a idolatria e focassem a adoração somente em Deus. Alguém quer contribuir? Mãe? Tiago, eu aqui, ó. Bom, eu tô um pouco boiando na superfície aqui. Mas, quando nós entendemos em cada livro, Cristo em Juízes, né? Cristo em Juízes. Então, quando se levanta lá os juízes para conduzir Israel, né, ao caminho, né? O povo era obstinado. Israel era obstinado de coração. Como diz a palavra em Isaías ou Jeremias, diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Né? E ainda fala assim: como se põe freio na boca dos cavalos. Israel estava desta forma, precisando de se colocar reio neles, para eles poderem obedecer, porque eles eram obstinados, eles não queriam obedecer ao Senhor. Talvez eles ainda não tinham entendido, né, o Deus soberano que os tinha livrado das mãos de Faraó. Mas aí, quando nós vamos apontar o livro como os juízes, né? Isso aqui relata os juízos de Deus sobre Israel e também sobre as nações que eles não destruíram. Para castigo deles mesmo, Deus os preservou. Mas aí nós vemos Cristo em juízo, né? Supremo juiz, o juiz que julga todas as coisas, o juiz que veio para salvar, para libertar e trazer a paz que é eterna, né? Porque então, enquanto o juiz vivia, havia paz. Por exemplo, ali, ó, quando Deus levantou Otiniel, né, e usou ele para libertar o povo, e a paz durou por 40 anos. Aí depois Deus levanta Eude e Sangai e a paz dura 80 anos, e por aí vai. Depois Deus levanta Baraque, Débora e Baraque, e a paz dura 40 anos. Então, ou seja, essa paz sempre tinha um fim.
Sim. Né? Sempre tinha um fim. Esse é o ponto. O ponto é que isso não é a maneira. Deus está querendo apontar para uma maneira como as coisas devem ser. E esse ciclo é exatamente para poder fazer os leitores, por exemplo, como foi um período muito longo, o livro ele tem um objetivo. Na verdade, qual é um grande problema nosso? Rapidamente. Quando a gente pega a Bíblia, achar que, por exemplo, esses livros, cada um deles está com o mesmo objetivo literário. Por exemplo, quando chega em Juízes, a gente acredita que Juízes tem o mesmo objetivo literário de Josué, que é narrar, fazer uma narrativa histórica. Juízes não tem o objetivo de fazer uma narrativa histórica, apesar de ser também, de ter essa narrativa histórica presente. O livro de Juízes, ele é, na verdade, um documento que foi feito com um objetivo, para a nação de Israel, que já tinha rei, entendeu? E então o livro ele está querendo fazer todo esse ciclo para que a gente fique enfadado mesmo. É para levar a gente ao enfado, é para levar a gente à reflexão. Olha só o que está acontecendo. Cada juiz desse, cada história dessa é um Moisés. Cada juiz desse é um Moisés, libertando o povo do Egito novamente, libertando o povo do Egito novamente, libertando o povo do Egito novamente, e falhando. Todos eles, pelo menos a sua grande maioria, vão falhar. Por exemplo, nós vamos ter aí Gideão. Gideão, a sua história, no final da sua história, ele falha também. Ele tem sua grande falha. E então, esses juízes, eles não representam o Cristo em Juízes. Nenhum deles é para representar o Cristo. Até Sansão, olha só Sansão. Sansão, que é o último dos juízes, é exatamente para tirar a ideia de que eles eram o Messias prometido. É para tirar a ideia de que esses homens, algum deles, tinha a capacidade de ser um rei prometido. Entendeu? Sansão, ele fez o que fez empurrado o tempo todo. Ele só fazia coisas erradas. Olha só, Deus queria usar Sansão para poder dar uma lição nos filisteus, nós podíamos dizer assim. Ele fazia isso. Deus tinha um objetivo o quê? Punir os filisteus através de Sansão. Só que Sansão tinha esse objetivo? Sansão não tinha esse objetivo. Sansão queria viver a vida dele o tempo todo. Ele vivia atrás de uma mulher o tempo todo. Então, os objetivos de Sansão não eram os mesmos objetivos de Deus, apesar de Deus o usar. Apesar de Deus usar. Então, a história está sendo como é, porque Deus ordenou que a história seja assim, mas Deus quer apontar isso para uma maneira não correta de ser. E isso tem que ficar claro, principalmente quando a gente lê o ponto-chave, que é o versículo-chave do nosso estudo de hoje, né, Wesley? Você põe para nós aí, Wesley, por favor? O versículo-chave. Esse versículo, ele aparece diversas vezes no livro, e o livro encerra com ele, que é o versículo 25. Lê para nós, mãe, por favor. Versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo, mais reto. Isso, cada um fazia aquilo que parecia reto aos seus próprios olhos. Os próprios olhos. É que na minha Bíblia Então, apesar de termos bons juízes que obedeceram à vontade de Deus, mas cada um deles fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Esse era o estado do povo em Juízes. Então, o livro tem o objetivo de demonstrar que essas pessoas e essa forma de viver não é reta aos olhos de Deus. Esse é o ponto central. Então, esse livro vai relatar essas diversas histórias e depois vai relatar 2 histórias horríveis no final, para poder demonstrar que essas pessoas, ainda que Deus esteja no controle, Deus está querendo mostrar que não é assim que ele planeja governar. Então, Deus está apontando para algum lugar. E para que lugar é esse? Nós estamos na saga, né? A saga do nosso estudo, né, é encontrar o Messias. Nós estamos perseguindo ele na história.
Basicamente é isso que nós estamos fazendo o tempo todo em todos os livros, em todos os estudos. Perseguir um Messias, perseguir um prometido, que foi prometido a Eva depois que ela caiu, e que nenhum deles foi até agora, e nós estamos na perseguição dele. Mas ele precisa ser suficientemente perfeito. E não temos aqui. E o autor do livro vai dizer que há uma necessidade de haver esse perfeito. Esse perfeito. Então, vamos fazer um estudo de caso só de Gideão e de Sansão, rapidamente, para a gente poder pegar essas duas últimas histórias e enxergar isso nesse contexto da perseguição a perseguição desse prometido, desse Messias. Então, Gideão, ele é chamado num momento em que ele está malhando, né, trigo. Ele está malhando trigo no lagar. Ou seja, por que ele estava fazendo isso? Naquele momento, na história de Israel, todas as vezes que se plantava alguma coisa, o pessoal de Moab, né, os moabitas, vinham e recolhiam tudo. Então não sobrava nada de alimento para o povo de Israel. Então o que Gideão fez? Ele usou uma estratégia. Qual que é a estratégia dele? Ele pegou o trigo e foi debulhar o trigo malhar o trigo, pegar o trigo, tirar o trigo da sua espiga, né? Se é que posso dizer assim, né? Para poder fazer ele utilizável, para poder fazer o pão e tal, e vender, isso. Então, no final, ele estava fazendo isso, tinha essa estratégia. Gideão era uma pessoa inteligente, ele era uma pessoa que já tinha essa estratégia inata. E a gente acredita que isso é suficiente, e muita gente acredita que esse ponto central dele estar malhando trigo no lagar foi o motivo de Deus ter escolhido ele, né? Porque ele tinha uma estratégia. Só que não. Como que nós vamos enxergar Gideão? Olha, Gideão, o anjo aparece para Gideão e exige que Gideão faça certa coisa, que é ir lá e ele deveria destruir um ídolo que seu pai havia feito. Mas para fazer isso, ele não confia na palavra de Deus e ele exige vários sinais. E depois ele vai lá e cumpre e destrói o ídolo que Deus ordena, sabe? E depois de ver os sinais. Só que aí Deus diz, agora não, agora eu vou te convocar, Gideão, para você destruir o exército que assola vocês, né? Que era uma campanha militar contra eles. Mas Gideão não, Gideão ele pede mais sinais. Gideão pede mais sinais. Então, quem que é Gideão? Gideão é um incrédulo. E é um incrédulo interessante. Porque ele é um incrédulo que está vendo o anjo do Senhor, que está vendo sinais. Ele é uma pessoa que está o tempo todo repetidamente pedindo esses sinais. Mas aí o que acontece? À medida do tempo, Deus vai dando várias outras provas de que Deus é suficiente. Porque o objetivo não é demonstrar que Gideão era estrategicamente bom para poder vencer o exército. Porque no final, não há o exército de Israel muito grande é reduzido a 300 homens, né? Todo mundo conhece bem a história. E esses 300 homens não lutam. Não lutam. Quem luta é o próprio Deus, que faz com que eles se confundam lá no exército inimigo e se destruam. O objetivo aqui é demonstrar que Gideão ele não confiava em Deus e não confiava em Deus de maneira sem motivo, sem razão. Ele deveria estar confiando em Deus, ele não deveria estar depositando fé nem na capacidade dele e nem na incapacidade dele. Nem na incapacidade dele, nem na sua capacidade de estratégia, e nem se ele não tivesse. Entendeu? É esse que é o objetivo do livro de Gideão, demonstrar essa incredulidade dele.
E como que ele termina? Ele termina com essa vitória improvável e maravilhosa, né? Que marca esse ponto de virada na vida de Gideão. Mas e aí? E aí que Gideão termina a sua vida fazendo um éfode. Ele faz um éfode, e um éfode é uma roupa sacerdotal, uma estola sacerdotal. E a partir daí, essa estola sacerdotal se torna um ídolo de todo Israel. Parece que não, queridos, parece que não há um sentido real. Parece que o ciclo em Gideão atingiu um ápice e depois parece que houve um regresso, não é? Por quê? Por que parece isso? Gideão vai lá, o povo estava cativo, né? Oprimido. Deus levanta Gideão destrói aquela nação, né? Através, claro que Deus, né? E depois volta à mesma prática, uma prática de idolatria, sem a nação que estava os oprimindo e os fazendo e cair em idolatria. Por que isso acontece? Ô, Thiago, repete a pergunta de novo, por favor. Eu vou tentar refazer ela. Gideão, a história de Gideão, qual que é o ponto central na história de Gideão e por que essas coisas acontecem? O exemplo é, Gideão inicia a sua trajetória como juiz com o povo, porque o povo estava em idolatria, adorando os deuses dos midianitas. E então ele vai lá, destrói o ídolo do pai dele e vence a guerra lá de maneira maravilhosa. Ele é um incrédulo que passa a crer a partir dos sinais. E Deus vai lá e usa 300 homens para vencer 1 milhão, né, de midianitas, certo? E a partir disso, começa a reinar a paz. Mas Gideão cria um ídolo, ele próprio cria um ídolo, e que faz com que sua família caia em idolatria, e tragédia e morte depois. Tem uma história lá de conspiração. Por quê? Por que essas coisas acontecem? Na verdade, não só esse exemplo de Gideão, mas de todos, serve para provar que o ser humano precisa de um salvador, que ele não consegue salvar a si mesmo. Acaba apontando, sim, para o Cristo, levando em consideração a ausência dele, nesse sentido. Sim, muito bem. Aponta para a necessidade de um Cristo. E aponta também, William, para a questão principal, porque qual que é a questão central? Qual que é o problema de Israel? Será que o problema de Israel é as nações em volta dele? O problema de Israel... Porque, olha só, vamos fazer dessa maneira aqui. Se Israel... Vamos imaginar o território de Israel ali. Vamos supor que Israel completa e toma completamente o território de Israel. Haveria nações em volta de Israel ainda idólatras? Sim ou não? Sim, não, sim. Sim, não? Ok, haveria nações idólatras. Eles estariam sujeitos a idolatrar os deuses das nações em volta. Então, o problema não são a idolatria das nações. O problema é Israel, que adora todo mundo. O problema, isso, a Lorraine levantou um ponto. O problema é a idolatria de Israel. O problema falou, né? O problema é o coração de pedra. Isso mesmo. O problema de Israel, e por que Deus exigiu que libertasse todas aquelas nações? Para que eles não idolatrassem. E eles deveriam ter feito isso em obediência a Deus, em amor a Deus. Por quê? Porque o problema não é a idolatria desses povos. Deus nunca está tentando, nos nossos estudos, nós já percebemos isso, nunca está tentando dar lição para Moabe. Deus nunca está tentando dar lição para... Né, no contexto dos livros que nós já estudamos, ele não está tentando dar uma lição no Egito. Lembra que nós falamos sobre isso? Que quando ele liberta o povo do Egito, não é que ele queria dar uma lição no Egito, ele queria dar uma lição para Israel. Para Israel. E então é isso que está acontecendo.
Deus está mostrando que o problema de Israel não são as pessoas externas. Até o próprio Gideão é um problema. Ele próprio é um problema. Seu coração é um problema. Sua falta de fé é um problema. Vamos ver Sansão. Sansão é o retrato do problema. Porque Sansão é o grande herói de Israel. Poderoso Sansão. É forte. E nazireu, forte e como ele era. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre Sansão. Vocês lembram disso? Não é? E o que ele faz? O tempo todo, Sansão é um cara que está o tempo todo procurando uma namorada, uma mulher. Né? E o que acontece? Isso faz com que ele não cumpra a vontade de Deus? Não, ele cumpre a vontade de Deus, mas não é a vontade dele. Ele está sempre fazendo a vontade de Deus, não é a vontade dele, ele está sempre fazendo a sua própria vontade, fazendo a vontade de Deus. Então, qual que é o problema de Sansão? Sansão, ele é um retrato de como Israel estava sendo guiada, entendeu? Pode falar. Especialmente porque as namoradas que ele buscava nunca eram israelitas, né? Como os pais dele queriam. É o retrato do povo de Israel mesmo. Só que tem um próprio Deus e ainda se prostitui com os deuses dos pagãos. Né? Bom ponto, viu, Wesley? Bom ponto, ele levou um bom ponto aqui. Ele é o sinônimo perfeito. Ele estava se prostituindo e desejando as mulheres de outras nações. É assim que Deus sentia, que o povo deveria desejar somente a Deus, mas eles desejavam os deuses de outras nações. Por isso que ele é o retrato. Pode falar, mãe. O interessante é que Sansão o nascimento de Sansão foi anunciado, né? Ou seja, ele foi anunciado exatamente para este fim, né? Lá no capítulo 13 fala que quando o pai dele era Manoá, né, casado com uma mulher que não tinha filhos, era estéril. Então o anjo do Senhor veio e a essa mulher disse: "Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho." Uma anunciação, né? Assim, aí quando eu falei que a Cristo, que quando todos os livros têm, você sabe que é Cristo em Juízes, né? Uhum. Não é que Deus estava levantando aqui um tipo de Cristo, não é isso. Mas quando está apontando ali para um Messias, que é aquele que realmente não falhou e não ia falhar, como todos eles falharam, como Gideão falhou, como Sansão falhou, como outros e outros e outros falharam, né? Isso mesmo. Pode continuar. E acerca dessa, como o Wesley colocou, a questão dele ele não aceitar a orientação dos pais, né, para se casar com uma moça da sua própria família, da sua própria tribo, né, que eles eram da tribo de Dan. Mas a Sansão ele não deveria ser idólatra, mas ele se tornou idólatra, né, por conta de perseguir as mulheres inimigas de Israel, do povo inimigo, por desejar o pecado, desejar a idolatria, porque elas eram idólatras. Ela era idólatra. Então, o que nós estamos esperando aqui ao ler o livro é a chegada de um Messias, como a senhora mesmo disse, que não caísse nesses erros. Então, é como se nós estivéssemos anotando cada um dos grandes homens que nós vemos aqui na Bíblia. Adão, depois nós também vemos Noé, Abraão, nós vemos Jacó, nós vemos José, Moisés, Josué. Aí nós estivéssemos anotando como eles estão vivendo, aguardando um Messias e olhando no que eles acertaram e no que eles falharam.
e percebendo que, na verdade, o que está acontecendo, até Josué, por exemplo, é que as categorias só aumentam, né? Já perceberam isso? Que em Moisés as categorias elas explodiram? Como assim as categorias explodiram? Moisés, ele aumentou tanto as categorias daquele que deveria vir, do Messias que deveria vir, que perto dele não há nenhum outro profeta como ele, né? A Bíblia própria vai dizer isso, né? Não há nenhum outro que se equipare a ele, porque Moisés aumentou as categorias de uma maneira grande demais. Manso, intercedia de maneira maravilhosa pelo povo, falava diretamente com Deus, amava a lei de Deus, tinha preocupação com se o povo estava ouvindo a palavra de Deus. Então ele aumentou as categorias. E agora, em Juízes, nós só temos categorias baixas. Baixas. Só categorias que estão abaixo abaixo da média. Isso, abaixo da média demais. Então agora nós não temos nós estamos na perseguição do Messias muito grande. Muito grande. E aqui o texto vai dizer que não encontramos ainda, né? Então, quando chega em Sansão, ele era para ser o maior. Ele tinha tudo para ser o maior. Porque, como minha mãe disse, um anjo vem e aponta para ele como alguém separado, né? E ele tinha o voto de Nazireu. E o anjo diz que o Espírito de Deus estaria sobre ele. Então, olha a expectativa, não é? Olha a expectativa, né, William? É grande demais. Então você espera que, e o anjo diz que a força dele seria muito grande. Então, ou seja, tudo que nós precisamos o quê? De um profeta, um novo que esmagaria a cabeça da serpente, que fosse mais forte do que um exército. Pense, não é assim que nós pensaríamos? Ele deveria estar com Deus o tempo todo. Né? Deus deveria prometer ele através de um anjo, como prometeu. E o Espírito de Deus está sobre ele. Era Sansão. Era Sansão? Era para ser, né? Mas quando ele nasceu, só começou a pecar. Exatamente. Quando ele nasce, ele começa só a pecar e pecar e pecar. Então, agora as categorias... Quando ele nasceu, ele pecou, né? Pois é. Então, agora as categorias em Sansão foram o quê? Elas foram transformadas. Como que as categorias de Sansão são transformadas? Agora, para nós, não interessa se ele for forte. Não interessa se ele for só forte. Nós não queremos mais essas categorias. Nós queremos o Messias perfeito. Porque descobrimos que não é pelo fato de ser um Sansão fortão que vai ser conquistado, né? Que vai esmagar a cabeça da serpente. Vocês estão entendendo? Quando nós chegarmos em Davi, nós vamos entender isso melhor, tá? Então vamos terminar, vamos pro final. Acaba que Sansão morre de uma maneira redentora, né? Ele morre redimido, mas aí o que acontece? Por que Sansão ele não morre, ele morre apontando para um Cristo, mas Sansão ele aponta para um Cristo de uma maneira interessante, porque quando ele morre, o que ele pede para Deus na hora da morte dele? Você lembra, Larissa? Você que está mais falando aí? Então, ele é traído pela esposa que ele tanto desejava de outra nação, né? Aí cortam o cabelo dele, ele perde toda a força dele. Eu lembro. Isso, aí ele abraça as colunas, assim, eles colocam ele para abraçar as colunas. Então ele pede para Deus, ele faz um pedido para Deus assim: Deus, Senhor, me dê a força mais uma vez, eu imploro, né? Ele pede perdão, me dê a força mais uma vez para que eu honre o seu nome e destrua esse lugar, que eles estavam num templo grande assim, e tinha muita gente lá naquele templo, né? Milhares de pessoas. Então ele destrói as colunas basilares daquele templo e cai e todo mundo morre. Não é? Então ele vai lá e o que ele faz? Ele está buscando uma redenção, né? E ele mata mais inimigos na sua morte, que a Bíblia diz, né, do que em toda a sua vida. Vocês lembram disso? Mas por que ele, com isso, ainda assim, ele não esmagou a cabeça da serpente, não atingiu o ponto central?
de quem nós estamos buscando. Ele não era o prometido. Não só porque ele não era prometido, mas o que ele faz? O que ele faz categoriza ele como alguém que é como filisteu, sabe? Que precisava de perdão. Então, aquilo que ele faz e a força que ele recebe é como se ele tivesse pedindo uma salvação e ele tivesse incluído nela. Ele precisava de um redentor. É isso que ele pede no final da vida dele. Ele tinha a força de um poderoso rei, mas ele precisava de um redentor para ele, para redimir a sua história. E nós aguardamos o redentor que ele pediu no final de sua vida. É isso. Aí aponta para o Cristo, mãe. Não é ele, é o Cristo, não é um tipo de Cristo. Como você disse, ele aponta para um Cristo pedindo no final da sua vida uma espécie de redentor para ele. Exatamente, o que eu falei. O que eu falei não, que a própria palavra lança luz para isso, né? Sim. Alguém que não cometeria as mesmas falhas que esses que Deus veio trazendo à existência, mas que foram sempre pecando e sendo pecadores, carentes de graça e perdão, carentes de salvação, né? Quando você disse assim, aí eu me lembrei de Maria, né, que foi escolhida pelo Senhor para ser a mãe do Salvador, mas ela mesma se reduz e diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu Salvador. Né? E meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, mesmo ela tendo a promessa que ela recebeu, que aquele que iria esmagar a cabeça da serpente nasceria dela, mas mesmo assim ela entendeu que ela era pecadora e carente de salvação, de graça e misericórdia. Isso. Né? Maria estava apontando para esse prometido também. Né? Então, isso. Então o livro termina como? O livro termina com duas histórias. Mãe, muta isso. O livro termina com duas histórias que vão refletir tudo isso que nós vimos. E eu vou contar essas histórias bem rapidamente. A primeira história conta a história de um homem chamado Mica, na região montanhosa de Efraim. Ele rouba prata da sua própria mãe, confessa e depois ele devolve a prata da sua mãe. A sua mãe fica muito grata e dedica a prata para fazer um ídolo para eles. Um ídolo. E esse ídolo ele não é um deus específico. Ele é um ídolo do lar. Ou seja, a primeira história está apontando para o fato de que não existem outros deuses e que Israel não precisa de maneira nenhuma de outras nações para ser idólatra. Eles próprios, esse próprio Mica e sua mãe fabricam um deus próprio para sua própria casa. E aí eles fazem um santuário e eles persuadem. O que acontece? Eles fazem um santuário privado e um levita adotam, né, um levita como sacerdote particular para adorar a esse Deus que eles fizeram. E o que acontece? Aparece a tribo de Dan buscando um território para morar, os espias encontram Mica e o santuário e o Deus lá de prata. Aí o que eles fazem? Eles vão lá e persuadem o levita de Mica para poder se juntar a eles e ser sacerdote deles. E aí eles vão para eles conquistam a cidade de Laís, né? Uma cidade chamada Laís, e eles atacam essa cidade, era uma cidade pacífica e não tinha exército. Eles vão lá, massacram seus habitantes e vão morar lá, né? E a partir daí, eles começam a adorar em tribo esse Deus. Aí eu pergunto para vocês, da onde surgiu esse Deus? Esse Deus surgiu da onde? Quem era esse Deus? Que essa nação... Pois é, mas olha só, o ponto central qual é a origem desse Deus? Porque essa nação, que é a nação de Dan, né, os danitas, vão adorar esse Deus
durante todo esse período. O que Deus está querendo dizer com isso nessa história? Qual é a lição? Wesley, qual que é a lição? É o que você mesmo já disse, que, como João Calvino disse, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Que o homem ele não precisa mesmo de fatores externos para desobedecer a Deus, né? Que, na verdade, a raiz do mal somos nós mesmos, né? Exatamente. O ponto central é esse. É que não havia, de certa forma, necessidade de se livrar de todas as nações. Deus deu isso como uma ordenança, mas eles próprios fabricam seus deuses do nada. Do nada. Pegam um monte de prata, inventam um deus e vão adorar esse deus. E uma nação inteira, uma tribo inteira, né, da nação de Israel, que é a tribo de Dan, vai adorar um deus que eles não sabem nem a origem. A inutilidade disso tudo, olha só a inutilidade disso tudo. Mas isso revela o que o Wesley tocou no ponto central. O nosso coração é danita. Ele inventa ídolos de prata e coloca em pedestais e começamos a adorar. Essa é a primeira história. Agora a segunda é a mais complicada. Essa daí está refletindo o estado moral. A primeira reflete o estado espiritual daquele povo. Já a segunda fala sobre o levita e sua concubina. Um levita, ele vivia na região de Efraim também, né? E ele tinha uma concubina. Aí essa concubina fugiu para a casa do seu pai, ele foi lá buscar ela. Concubina é uma mulher que ele adota para si, que é uma espécie de escrava que ele adotava para si. Seria uma segunda esposa, só que escrava. E ele adota essa mulher para ele. E aí o que acontece? Ele foge, ele vai lá na casa do pai dela buscar ela. E ele fica lá durante um período, só que aí ele volta para sua casa, né? Tarde, já parece que ele também estava meio bêbado, mas não é esse o ponto. O ponto é que tarde ele volta para casa e para na cidade de Belém, né? Não, perdão, ele vai para a cidade de Gibeá, que é uma cidade da tribo de Benjamim. E então os homens daquela cidade pegam aquela mulher, eles levam ela para fora, eles estupram ela, né? Assim, e depois largam ela. O levita, né, na verdade o levita entrega ela para aqueles homens. E o que acontece? O levita, horrorizado com a cena, aí não fica claro, os irmãos me ajudem até nesse ponto, qual que é o entendimento dos irmãos, se ela estava morta ou não. Mas parece que ela estava morta, e ela morreu por causa da violência. Então o levita vai lá e... Para mim, ela estava morta. Ele entrega ela da noite, né? Aí de manhã, quando ele sai, ela está morta, estirada em frente à porta, né? É a visão, a leitura que eu tenho lá. Isso, essa é a leitura que eu tenho também. Eu sei que eu vi uma polêmica a respeito disso, eu não queria entrar nela, que é esse o ponto. Mas o ponto central é isso, ele vai lá e esquarteja ela, divide ela em 12 pedaços e envia um pedaço para cada tribo de Israel, né? Convocando eles para fazer justiça pelo que aconteceu. E então acontece uma guerra civil e eles aniquilam Benjamim, quase aniquilam, né, na verdade. E Benjamim se recusa, né? Eles vão lá, Benjamim se recusa a entregar os culpados daquilo que aconteceu em Gibeá, e a guerra é brutal e quase que a tribo inteira é destruída. A tribo é reconstruída de uma maneira também igualmente horrível. Eles planejam, né, a maneira de reconstruir com uma espécie de honra própria, né? E fazem o quê? Eles permitem que os homens da cidade, porque tinham poucos homens e poucas mulheres, então eles não poderiam reconstruir a cidade. Para que eles não queriam, as outras tribos não queriam dar mulheres para eles se casarem. Então o que eles fazem? Eles fazem um plano. Em um determinado momento, quando as mulheres iam dançar numa festa, esses homens iam lá e iam raptar essas mulheres, sequestrar elas. E a palavra lá para sequestrar é exatamente isso, sequestrar contra a vontade delas, raptar elas. E aí, o que essa história demonstra?
porque essa história não está falando mais de idolatria, né? Ela está falando sobre o quê? Qual que é o ponto central dela? Alguém quer tentar responder para a gente poder caminhar para o final? Isso, que o povo é mau é uma das respostas, né? Mas pecado, pode ser também, pecado. Alguém quer tentar responder o motivo disso tudo acontecer? Dar razões? É vontade própria. Né? Tá pensando neles mesmos. Ninguém? Tranquilo? Tiago, essa segunda história parece ser uma consequência da primeira, né? Você falou que a primeira mostra um mal espiritual interno deles, que é a idolatria. E aí parece que essa segunda, que demonstra um mal moral mais prático, mais físico, né, mesmo, mais prático, que é a consequência da idolatria do coração, né? Porque ela gera um afastamento mesmo prático também de Deus, a ponto dele nos entregar aos nossos desejos de uma forma muito livre, muito escrava, né? Então, rapidinho, parece que eu não sei se é esse o ponto que você quer tratar, mas chegar. Parece que essa segunda história é a consequência da idolatria da primeira. Não, sim, claro. A consequência, essa forma com que eles estão agindo tem absolutamente consequência direta pelo fato deles não estarem adorando a Deus da maneira adequada e estarem adorando outros deuses. E até uns deuses fabricados do zero, sem que uma família fabricou. Mas o ponto aqui é que uma está falando sobre idolatria, sim, do estado espiritual. A outra já está falando a respeito das leis, né? Da maneira de como eles estavam tratando situações com justiça. Por exemplo, como eu disse, o primeiro capítulo inicia falando de uma maneira lógica de como as coisas estavam acontecendo, de uma maneira num ponto de vista humano. Causa e efeito, né? Não, eles não dominaram todas as terras e por isso eles se deram mal por adorarem outros deuses e tal, e isso foi a perdição deles, porque essas nações que eles não destruíram, cresceram e os destruíram. Ótimo, isso é a coisa lógica. Aí já o segundo capítulo fala da questão espiritual, Deus falando, isso aconteceu, eu suscitei isso porque vocês não me obedeceram, não me adoraram, não seguiram a minha lei. Então aí o primeiro capítulo é um quadro natural, eu diria assim, por não ter uma palavra adequada aqui, mas seria um caso normal, humano, que a gente enxergaria de uma visão humana. E o segundo de uma visão espiritual. E aqui acontece o contrário, vocês perceberam? O primeiro história final do livro de Juízes apresenta uma história espiritual. Como eles lidavam com a idolatria. Então eles não estavam um quadro espiritual. Esse povo de coração, como Wesley disse, não adoravam a Deus e preferiam adorar exatamente isso, qualquer outra coisa a não ser Deus. E aí, como eles agiam? Eles agiam de acordo com esses deuses. E era assim que eles estavam funcionando. É o quadro espiritual horrível deles. E o segundo apresenta um quadro moral de justiça totalmente errado. Totalmente errado, né? Que seria um quadro natural, fazendo paralelo com o primeiro e com o segundo capítulo, né? Com o primeiro capítulo. Ou seja, o livro de Juízes não há julgamento nenhum honesto. O livro de Juízes é o livro que menos tem juízes, né? Julgamentos certos. Entendi, Tiago. Eles criam seus próprios deuses e os adoram, e depois eles criam suas próprias leis e as seguem. Exatamente. Por quê? Por causa do ponto central, do versículo central. Por não haver rei em Israel, cada um fazia o que o coração mandava. O que o coração mandava. É o ponto central do livro. Cada um fazia o que o coração queria. Eles adoravam quem eles queriam, o que exatamente o coração queria. Porque o Deus que eles fizeram foi fruto de um coração de uma família do nada.
E a forma do coração de pedra. Isso, do coração de pedra. E a forma com que eles agiram, a justiça que eles trouxeram para Benjamim foi também fruto do seu próprio coração, do seu próprio coração de pedra. E esse é o ponto central, por não haver rei Israel. E agora entramos no final, encerramos dizendo assim: aonde está, então, o Messias, o profeta, o rei? Porque esse livro, agora eu vou dar um ponto histórico aqui, esse livro foi escrito para legitimizar Davi, sabia? Ele foi escrito para legitimizar Davi como rei. Porque Saul era da tribo de Benjamim. E o livro estava querendo dizer que o rei honesto, o rei verdadeiro, deveria vir da tribo de Judá e deveria ser Davi. Esse livro foi escrito aproximadamente na época que Saul tinha morrido e que Davi estava se preparando para assumir o governo. Então, ele foi um livro feito para ser um documento para legitimizar Davi como rei. Dizer, olha, se vocês não escolherem Davi como rei, que é o Messias, entre aspas, né, Davi era ungido por Deus para aquilo, vocês vão fazer como esse pessoal fez em Juízes. Então é o que nós precisamos. Nós precisamos só de um rei. Ele aumentou a categoria do nosso do Messias que estamos buscando. Nós buscávamos o quê? Nós primeiro buscávamos um homem, um primogênito. Depois nós estávamos buscando o quê? Nós estávamos buscando da família de Abraão, da tribo de Israel, agora da tribo de Judá, e ele deve ser rei. Entenderam? Pode falar, Wesley. Eu desmutei para te ajudar, talvez, a lembrar. É profeta, com Moisés, ele devia ser um profeta. Isso, um profeta. Não, muito bem, isso mesmo. Então, ele é um rei justo, um profeta, um rei, um homem da tribo de Israel, agora da tribo de Judá, porque é isso que o livro está querendo apontar, tem que ser da tribo de Judá também. Só que o que o livro faz é maravilhoso, porque ele tira Davi da categoria, sabia? Porque esse rei precisa ser um sacerdote também, para levar e guiar o povo a adorar ao Deus verdadeiro. Então, o primeiro capítulo e o segundo capítulo está apontando para a necessidade desse rei ser um rei justo, e o segundo capítulo aponta para que ele deveria ser um guia espiritual, não somente um guia moral, de leis. Esse rei deveria honrar Deus. Esse prometido deveria adorar a Deus. Esse prometido deveria criar leis, não leis justas apenas, mas leis que refletissem o caráter de Deus na adoração. Então é esse que nós estamos esperando e que não chegou até agora. E que não chegou. E o livro de Juízes nos deixa assim. Ok? Vocês querem comentar? Então, só para me encerrar aqui, o Cristo, mãe, o Cristo, como a senhora levantou, e é um bom ponto, era esse Cristo que o livro estava apontando para ele, nas suas categorias, como elas deveriam ser, apontando para esse Cristo na falta das categorias que o livro mostra, que não tem, né? Ok? Querem comentar, irmãos, para nós encerrarmos? Perfeito, meu irmão. Eu só pensei numa aplicação, por favor, no meio da aula mesmo, que foi a sua conclusão do objetivo do livro, que é, além de apontar para Cristo, mostrar que Israel desobedecia por causa do seu próprio coração e não por causa de nada ao redor. Então, em vias práticas, isso não é um sermão, né, seu, mas é muito oportuno de a gente refletir, né? Eu não peco por causa do meu trabalho. Eu não peco, como Adão disse, por causa da minha esposa. Não é por causa do meu carro. É por causa da minha casa. A minha casa é muito grande. Aí é por isso que eu não limpo ela. Não, às vezes é desorganização, desordem, preguiça, priorizar outras coisas, né? E a gente costuma terceirizar, né? É por causa da coisa ou
da pessoa que tu me deste. Mas Juízes, pelo que você nos ensinou, nos mostra não. Nos mostra que não é isso. E para nossa aplicação é realmente essa reflexão, né? Onde nós temos colocado a culpa dos nossos pecados? Ah, não, mas aí eu não estou lendo a Bíblia porque eu trabalho muito. Um exemplo. Né? Ah, eu não faço isso por causa de tal coisa. Ah, eu não faço isso por causa dos meus filhos. Por causa da Catarina, que a Catarina toma muito tempo. Ou por causa da minha esposa, ou por causa do meu marido. E a gente só está terceirizando a culpa, né? Sim, sim. O livro ele termina exatamente mostrando isso, né? Que se você tivesse uma desculpa para dizer que Israel adorou no tempo de Juízes os deuses daquele pessoal, foi porque aquele pessoal estava muito próximo a eles e exercendo uma influência muito grande. Não, não. O livro termina mostrando que quando não há nenhum povo próximo com nenhum Deus, eles fazem o próprio Deus. E aí entra o que o Wesley falou e é perfeito. Nem se uma nação vier e conquistar a nossa e tentar obrigar a gente a adorar o Deus deles, se a gente adorar, a culpa não é da nação, mas não só dela. A culpa primária é nossa. Porque nós queremos, exatamente. Nós fazemos daquele ídolo o nosso ídolo. Nós cultivamos aquele pecado e transformamos aquele pecado no nosso pecado. Então, por exemplo, nós podemos aplicar isso, claro que não a nações, mas até a teologias falsas e mentirosas. Nós não podemos usar desculpa, por exemplo, de estar, não, eu estou adorando numa igreja falsa, numa igreja que não adora Jesus verdadeiro, porque por causa da minha circunstância. Não é. Não é. Você é responsável por isso. Certo? Certo. Ok? Sim. Então ficamos com essa suma final, né? Naqueles dias não havia rei em Israel, esse rei prometido. Cada um fazia o que achava mais reto. Nós aguardamos esse rei, né? Que transformará o nosso coração para fazer o que é reto aos olhos dele, não o que eu acho que é reto. Amém? Vou orar para nós encerrarmos, então. Deus, nós somos gratos a Ti por mais uma vez o Senhor nos conceder, por misericórdia, participar dessa aula, não por causa da aula em si, Senhor, mas por causa do conteúdo que foi ministrado. O conteúdo que foi ministrado foi a Tua palavra, e nós não temos nem o direito e nós não merecíamos o merecimento de estudar a Tua palavra. Isso é um privilégio muito grande. Nós negligenciamos esse privilégio porque achamos ele natural. Mas, ó Pai, ao contemplar nações que não têm a palavra de Deus, nós poderíamos cair de joelhos e dizer, graças a Ti, podemos estudar a Bíblia, temos mais de uma Bíblia em casa, temos tempo, não somos escravos, não somos impedidos, não estamos presos numa cadeia, e nem a ponto de ser martirizados. Temos todo o privilégio de poder estudar a Tua palavra. Nós temos o privilégio também de podermos conectar a internet, como conectamos agora, e podemos falar com irmãos no conforto, cada um de sua própria casa. Ó Deus, então, nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos dá esse privilégio maravilhoso, que vem do interesse de Te amar, de buscar a Ti, de querer, Senhor, Te conhecer mais, para fazermos isso aqui que a Tua palavra deixa para nós como último versículo. Não fazer aquilo que nós queremos, não adorar a Ti da maneira que nós achamos adequada, porque achamos que essa maneira X ou Y é adequada, mas nós queremos adorar a Ti da maneira que o Senhor acha adequada, pelas razões que o Senhor quer ser adorado, pelo prazer que o Senhor tem na Tua própria palavra, pelo prazer que o Senhor tem no seu próprio caráter. Então, Senhor, nós queremos aprender de Ti para poder prestar um culto mais próximo, mesmo com as nossas falhas, daquilo que o Senhor deseja que seja o culto a Ti. E, Senhor, e faz isso em nossos corações, Senhor. Nos transforme a cada dia mais e mais, não menos, e não ficar igual, mas cada dia mais com o desejo de Te adorar na beleza da Tua santidade. Faz isso em nós e nos dê, Senhor,
em nossos corações esse Rei, que sabemos agora que é o seu Filho. Em nome de Jesus, dele mesmo nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Amém. Boa noite para vocês. Muito obrigado por participarem também.